Glória a Deus, boa noite, meus amados irmãos, paz seja convosco, amém. Convido você aí na sua casa, se colocar de pé, você que separou esse momento em tanta correria do dia a dia, mas você guardou esse momento agora para estar fazendo o melhor para o seu Deus, para o nosso Deus, e você pode ter certeza que não vai ser vão isso daí. Você que pode nesse momento estar compartilhando, né? Tá chamando, tá marcando amigos, amigas, parentes. Isso vai fazer uma grande diferença. Um dia eu fui chamado, como você foi chamado. Faça diferença nesse momento, e essa diferença é num simples toque, simples compartilhamento. Então neste momento eu peço para você também, né, elevar os seus pensamentos ao Senhor e dizer que somente Ele é digno de ser adorado, exaltado, e começar nesta noite adorando e exaltando o nome dEle, porque Ele é o único digno de ser adorado e exaltado. Curva sua fronte, né? Você estiver no sofá, se levante, né? Por reverência ao Senhor, né? Pega na mão aí da sua família, porque a sua família pode, né? Pega na mão dele, abrace ele. Vamos adorar, vamos levantar agora uma oração para que possamos junto estar na presença do Senhor e adorar a Ele, amém? Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, Pai. Deus, em nome de Jesus agora, Pai, alcance, Senhor, cada um, Pai, que está, Senhor, na Tua casa, Pai, que separou este momento, Senhor, para Te adorar e Te exaltar. O Senhor sonda cada coração, Pai. A Tua palavra diz, Pai, Senhor, não há de ter compromisso com aquele que não tem contigo, Pai. Mas se neste momento, Pai, eles estão, Senhor, Te assistindo, Pai, separou este momento, eu tenho certeza, Pai, que eles não vão ficar do mesmo jeito que começou essa live, Pai. Nós pedimos agora, Deus, que o Senhor possa, Senhor, prover, Senhor, conforme a fé de cada um, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que o Teu nome, Senhor, que o Teu reino, Senhor, que a Tua glória, Senhor, seja manifestado, Senhor, neste momento, Pai. É que eu te peço, Senhor, porque tudo é para a Tua honra e glória, Pai, e louvor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Pai, e nos conduza, Senhor, um perfeito louvor e adoração somente a Ti, ó Deus. É o que nós pedimos, ó Deus, e Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai. Amém. Glórias a Deus. Na cidade de nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, adore, é o Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
terra e céu. Aleluia! Só Tu és Senhor, adorado, exaltado. Só Tu és Pai. Grande é o Senhor. Adore, adore Ele. Teu santo nome. Aleluia de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te toda obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Podemos nos alegrar, porque nós temos um Pai que nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Ainda que nós perecemos, ainda que nós fraquejamos na nossa caminhada, mas nós sabemos que tem um que é digno, que nunca nos deixou, que nunca te deixou, um que te conhece, um que te chamou antes que você nascesse. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, pronto a falar contigo, pronto a ouvir o seu clamor, a ouvir o seu louvor. Neste momento, coloque o seu coração e vamos adorar. Aleluia. Seja exaltado, Pai. Oh, oh, oh. Tu és adorado, Senhor. Adore. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Cante. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Ele nunca vai deixar. Desespero me tomar. Eita, Jesus. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Escute. O choro dura uma noite, mas a alegria
Você crê? Se você crê, cante. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos adorar. Eu tenho um Deus que não vai deixar. Ei! O controle ainda está. Pode com as mãos. Escute aí, ó. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, só basta crer. Só basta crer. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio. ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, E o produto da videira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ainda Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Tome posse desta palavra, deste canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Glórias a Deus, aleluias. Aleluia, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Está muito fraco, boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Boa noite a todos os nossos irmãos que aqui estão, a maioria que está na sua casa. Que a paz de Cristo impere e opere no seu coração, na sua casa,
na sua família. Pode tomar o seu assento aonde você estiver. Prepare depois o outro microfone, por favor. Daí já entregue para o Kaique, por favor. Está aí já? Graças a Deus. Mais uma vez vamos pedir, compartilhe, meu irmão, essa transmissão, compartilhe esse culto, tá bom? Vamos abençoar vidas. Às vezes nós não temos, irmãos, a noção do alcance que tem as transmissões. Tem muitas pessoas que não assistem hoje. Os membros da igreja assistem hoje. Os que não estão presencial ou que não vieram. Mas no outro dia tem pessoas que assistem. Não é poucas as vezes que eu recebo mensagem, pastor, na quarta-feira. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que assistiu um culto, acho que foi o 3º ou 4º culto da transmissão. Eu até acho bacana quando tem pessoa que vai lá e aparece no feed, como que aparece lá na notificação no Facebook. Compartilharam sua publicação, eu vou ver de 2 meses atrás, e tem pessoa que vai lá, é até engraçado, vai lá e coloca assim, ó, hoje vai ter culto, drive culto, e já aconteceu há muito tempo atrás, mas é a simplicidade, Deus entende, tá bom? Não deixe de abençoar. Neste tempo, irmãos, nunca tantas pessoas ficou na internet quanto nesse tempo, é verdade, sim ou não? Irmãos, é a maioria esmagadora que está na internet nos dias de hoje. Vira e mexe, está no celular, vira e mexe, está no Facebook, a pergunta é, fazendo o quê? Coisas que edifica, lembrando que coisa que alegra nem sempre é que edifica. Tem muita coisa que alegra, mas não edifica. Ah, dou risada, vi tal pessoa, mas não edifica. Assiste coisas que edificam a tua fé. Eu sou assim, eu tenho um critério na minha vida. Eu tenho que assistir uma coisa que quando eu terminar, não sei se você acha que eu sou esquisito, eu paro e penso, no que me edificou? Se não edificou, aí eu fico bravo comigo. Comigo mesmo, tem tanto vídeo no Facebook que chama atenção, dá vontade de assistir, só que eu falo, não vou assistir, porque não está na minha linha de propósito. E tanta gente compartilha tanta coisa, né? Compartilha cada, às vezes, besteira, bobagem, piada, só que nós que somos servos do Senhor, devemos compartilhar as coisas de Deus. De vez em quando eu dou uma olhadinha lá, vou dar uma olhada no Facebook do irmão, de vez em quando eu olho lá 3 meses, não compartilhou um culto, hoje é o dia, irmão. Você que está aí, você que está aqui, chega na sua casa, vai lá, dá um clique lá, e nos ajude a alcançar mais vidas. Quero agradecer aos pais, os presentes e aqueles que estão em casa, pelo empenho que têm dado aos seus filhos na escolinha Kids digital à distância. Tem sido uma bênção, as crianças estão estudando, o material, todos os pais estão elogiando o material, mas não tem como fazer se o pai não está junto. Tem pai que aqui está fazendo com o seu filho, sabe que é necessário, porque a criança não sabe abrir a Bíblia, pede para o pai, pede para contar a historinha, e tem publicado no nosso grupo, e nós publicando no Facebook. Então Deus seja louvado, obrigado pelo empenho, tá bom, dos pais, que está aí cuidando dos seus filhos, e fique monitorando o seu filho naquilo que ele assiste. Não proíba tudo, tá bom? Não seja um pai carrasco. Eu sou da geração daqueles pais que não podia fazer nada. E nós podemos entrar numa geração ruim, que libera tudo, tá bom? Deixa brincar, deixa jogar, deixa um pouco de tudo, mas com critérios. Estabeleça critérios de classificação indicativa. E fechando, Deus também tem nos abençoado através do Ministério de Missões, a questão da ação social de cesta básica. Eu falo no grupo, eu falo agora para os nossos irmãos. Qualquer irmão, não tenha vergonha que você fala, pastor, não, eu estou passando necessidade, todo mundo pode passar. E eu estou precisando de auxílio de alimento. Nos avise o quanto antes, que nós vamos conversar com você no particular, tá bom? Não coloque no grupo da igreja, nem no Facebook, tá bom? Manda no mensagem particular da igreja ou no meu, não se exponha, a gente não quer expor ninguém. Ah, pastor, eu não estou bem, esse mês aqui apertou, nós não temos condição, mas avisa com antecedência. A gente vai se programar, Deus tem sido bom, que às vezes tem mais alimento do que pessoa necessitando. Um amém? Tem mais alimento do que pessoa necessitando. Pastor, por que não distribui? Porque biblicamente a Bíblia diz que nós devemos alimentar primeiro os domésticos da fé, os de dentro. E Deus tem sido bom, a gente tem ajudado pessoas, não só com isso, mas também com alguma outra coisa, e Deus é bom. Nós vamos ouvir a palavra agora. Kaique, por favor. Nós temos feito aí alternado as pregações dos pregadores, porque ninguém aguenta, né? Só o pastor, né? Não dê glória, irmão, pelo amor de Deus. Se você na sua casa, eu não estou te vendo, mas não dá glória a Deus, não. Estamos alternando, Deus tem sido bom para conosco. Tivemos uma notícia boa, o irmão Toninho me chamou lá essa semana, pastor, vou voltar a pregar. O irmão Toninho está aí ou não? Olha lá o irmão Toninho lá. O irmão Toninho, ele configura o altar, por isso que ele está aqui, ele vai não pregar hoje, mas vai estar pregando para nós.
E o Kaique faz faculdade durante a semana e não consegue deixar a aula, por mais que tente, para estar aqui. Eu falei, não, eu quero ouvir a palavra, e Deus vai usá-lo mais uma vez para a glória de Deus. Então, todos que podem, aplauda Jesus, dê glória a Deus e ouça com muita atenção. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Você está feliz? Eu estou muito feliz em estar aqui nessa noite, muito alegre em poder compartilhar tudo que Deus tem liberado na minha vida, tem liberado na nossa vida enquanto igreja, e proclamá-la a vocês essa noite, amém? Sabe, uma das coisas que, se tem uma das coisas que Deus é, que o Espírito Santo é, Ele é uma pessoa educada. Ele não entra onde Ele não foi convidado, Ele não toca onde não foi permitido que Ele tocasse. Então que nessa noite eu e você nós possamos abrir os nossos corações. E aí, como é que eu faço isso? Através da oração. Nós possamos abrir o nosso coração e dar lugar para que Deus toque em partes nossas, que talvez pelo medo, talvez pela vergonha, talvez pela dor, nós não permitimos ser tocados. Amém? Por isso eu peço que você, onde você está, feche seus olhos por um instante. Você que está na sua casa também. Nós vamos fazer uma oração. Oi, Pai. Nós estamos aqui, Pai. Nós somos seus filhos, somos seu sacrifício. Paulo disse, Deus, que nós somos o seu sacrifício vivo. Nós ofertamos a nossa vida para Ti nesse mundo. Nossos corações estão abertos. Vem com as suas palavras de vida e nos confronta, e nos conforta, e nos corrige. Porque a sua correção é sinal e é evidência do seu tão grande amor por nós. Muito obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que é você que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu amigo, vem e faz com que as palavras que saírem da minha boca, elas sejam como vida. Elas sejam como as águas que fluem do seu trono, porque é disso que nós precisamos de algo que venha diretamente de Ti. Nós sabemos que mais do que nós ansiamos por Ti, você anseia em falar aos nossos corações e em tocar as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Eu queria pedir para acender a luz, por favor, de vocês. Aproveitar, né, irmãos, que agora, como não está só o celular, a gente pode ver o rosto de vocês. Metade, né? A outra metade, por enquanto, a gente não pode, mas tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouco sobre perseverança. Diga comigo, perseverança. E antes de nós nos aprofundarmos, entrarmos na Bíblia, entrarmos para aquilo que o Espírito Santo vai tratar os nossos corações essa noite, eu me lembro que há alguns anos eu ouvi uma história, uma piada, e eu só vou mudar algumas coisinhas delas aqui, só para que todo mundo possa entender. Mas eu lembro que era tipo assim a piada, a história. Tinha duas pessoas, essas duas pessoas estavam caminhando e passeando, e elas estavam na beira de um lago. E aí uma pessoa vira para outra e fala assim, viu? O que você acha da gente fazer uma aposta para ver quem chega do outro lado desse lago? E esse lago tinha mais ou menos, irmãos, 1 quilômetro, tinha mais ou menos 1 metros de extensão. E essa pessoa, nossa, mas não é muito longe. Falei, não, vamos lá, vamos fazer essa aposta? Então vamos. Então os dois começaram a nadar, e aí a hora que chega ali na marca dos 200 metros, a pessoa que aceitou o desafio falou assim, viu, falta muito ainda? Falou, olha, ainda falta um pouco. Ah, mas então vamos continuar. Aí ela foi nadando, e nadou. A hora que chegou na marca dos 500 metros, ela falou, viu, e agora? Eu tô começando a cansar, falta muito ainda. Ela falou assim, olha, a gente está na metade, vamos continuar? E ela continua, a hora que chega nos 700 metros, a pessoa fala assim, viu, mas peraí, e agora, tá chegando? Agora deve estar perto, né? Porque agora 500, agora deve estar perto então, porque eu já estou cansado. Ela fala assim, ó, está nos 700, 750 metros, ainda falta um pouquinho.
Eles dois continuam nadando. Na hora que chega na marca de 900 metros, a pessoa vira para ele e pergunta: viu, falta muito agora? Falou assim: ó, a gente está na marca dos 900 metros. Fala: eu estou muito cansado, eu vou voltar. E por mais que pareça uma história boba, querido, por mais que pareça uma história tola, às vezes, muitas das vezes, eu e você somos como essa pessoa. Nós perseveramos, mas num dado momento do caminho, nós desistimos. Quando a nossa vitória está perto, está ao alcance das nossas mãos, nós desistimos e retrocedemos. Quando no momento que nós mais estávamos perto de viver aquilo que Deus tinha preparado, tinha prometido para nós, nós desistimos. Nós abandonamos a perseverança. E é por isso que é muito importante, querido, que eu e você nós aprendamos a perseverar, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Amém? E Kaique, o que é perseverança? Nós podemos definir perseverança como a capacidade de continuar esperando. Quem é que gosta de esperar? Levante sua mão. Olha, dá uma olhada em volta, olha a quantia de gente que gosta de esperar, irmão. Mas ainda assim, a capacidade, a perseverança e a capacidade de continuar esperando, a capacidade de ser constante. E se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, e não só a Bíblia, mas a própria vida, é que as melhores coisas, elas vêm com o tempo. As coisas boas, elas podem até vir em 1, 2 semanas, 1 mês, mas as melhores coisas, elas vêm com o tempo. E é por isso que eu e você, nós precisamos aprender sobre perseverança. Sabe, querido, qual que é a importância de nós perseverarmos? A Bíblia diz que se nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o concedam, ou seja, dará melhores presentes. A Bíblia diz em Jeremias que os planos de Deus são maiores do que os nossos, e os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E a Bíblia continua que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem se assentou no coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que creem. Só que tem uma coisa, querido: Deus não dá coisas grandes a homens pequenos. Kaique, você está falando de altura? Não, irmão. Assim, eu não estava com moral com Deus, tá bem? Deus não dá coisas grandes a homens imaturos. Deus não dá coisas grandes a homens pequenos. Irmão Luiz, tem um carro, para a honra e glória de Deus. Você confia o seu carro na mão do Lucas? Enquanto o Lucas não crescer e não for homem suficiente para dirigir um carro, tudo que ele vai dirigir é uma bicicleta. E depende de onde vai ainda, né? Sabe, querido, muitos de nós estamos vivendo coisas até boas, mas nós poderíamos estar vivendo coisas melhores. Mas nós ainda não amadurecemos em Deus, nós ainda somos imaturos, somos crianças em Deus. E ontem aconteceu uma coisa engraçada depois que a gente conta, né? Porque a hora que acontece tem umas coisas que na hora não é legal, mas depois a gente dá risada. Fui levar meu irmão cortar o cabelo no irmão Nico. Deixei meu irmão lá cortando o cabelo, fui pagar uma conta na lotérica, voltei. A hora que eu voltei, ele ainda não tinha terminado de cortar o cabelo. E aí eu falei assim: o Bruno tá ali, o Lau tava lá também. Eu falei: vou conversar com os meninos lá dentro. Conversei com os meninos lá dentro. Sabe o que aconteceu, irmão? Meu irmão terminou o corte, ó. Aí eu saí lá fora, falei: Riquinho, cadê meu irmão? Que ele saiu andando de bicicleta aí. E eu, irmão, você sabe, o Niquinho é da última rua dessa cidade. Eu moro na última rua desse lado aqui, ó. E eu procurei na redondeza, falei: nada do meu irmão, e nada do meu irmão. Falei: foi embora, né? Pegou a bicicleta e foi embora. Sabe o que eu fiz? Peguei minha bicicleta, fui até em casa. Cheguei em casa: mãe, cadê o Caio? Falei: mãe, o Caio não tá aqui.
E aí vai, conversa, manda mensagem para uma pessoa, manda mensagem para outra pessoa. Eu desço de novo lá na última rua, vou até na casa da avó dele, que é naquela direção. E aí o cara tá aqui e fala, não tá. Falei, deve estar na casa do tio dele. Na rua do Niquinho, irmão. Eu tava tão desesperado que nem passou pela minha cabeça procurar na casa do tio dele. Passo o Niquinho, vou na casa do tio dele, tá a bicicletinha dele na frente lá. Cheguei, falei, chamei o Caio. O tio dele abriu a porta, ele saiu. Daí eu pegou a bicicleta e falei, viu, por que você não ficou esperando o carro? E aí, a criança é demais, né, irmão? A gente ri de nervoso. Ele respondeu assim, eu não aguentei esperar. Sabe, querido, muitas das vezes eu e você, nós vivemos vários transtornos, nós vivemos situações de desespero na nossa vida, simplesmente porque tem coisas que nós não sabemos esperar. Só que no meio, entre, querido, a palavra e entre a concretização da promessa, existe a perseverança. Toda vez que Deus entrega uma palavra, nós não temos na nossa mão aquilo que Deus prometeu. É necessário que nós apliquemos perseverança para alcançar a promessa que Deus já declarou sobre as nossas vidas. E é por isso que nessa noite nós vamos falar de dos três maiores inimigos da perseverança. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, 1. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvens de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para por aí, não feche a sua Bíblia, amém? A gente vai continuar nesse texto. Mas o primeiro inimigo da perseverança é a nossa própria vontade. O primeiro inimigo da perseverança é nós querermos fazer as coisas do nosso jeito. O que Paulo está falando aí? Abandoneis todo peso, todo atrapalho. Ele está falando de pecado? Não, porque o pecado ele vai citar depois. Ele está falando de peso e atrapalho. O que são pesos e atrapalhos? São coisas que nos sobrecarregam, são coisas que não são para nós, mas mesmo assim nós insistimos em carregar. Sabe, irmãos, a gente fala que é engraçado, mas no fundo é triste. Nós fazemos o que nós queremos, do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, e aí a gente ainda pede para que Deus abençoe. E se Deus não abençoar, a gente fica frustrado e ainda vai orar a Deus, mas por que não aconteceu? Sabe, querido, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que sem Deus nós podemos viver coisas boas. É verdade. A pessoa que não crê em Jesus, ela tem as suas conquistas, elas têm as suas felicidades momentâneas, mas elas têm. Só que eu e você, nós não fomos chamados para viver coisas boas, nós fomos chamados para viver coisas melhores. Só que muitas das vezes nós estamos tão abraçados com a nossa vontade que a gente não se dá conta de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Algumas coisas, queridos, que alguns pesos que eu e você precisamos deixar. Antes disso, um exemplo disso na Bíblia é Samuel e Saul. A Bíblia diz, querido, que Saul ele pecou, ele abandonou
abandonou a vontade de Deus, e ele começou até desonrar a Deus, indo atrás de feiticeiro, cometendo pecados de forma prosseguida, segundo a sua própria vontade. E a Bíblia diz que Samuel se entristeceu de tal forma que Samuel entrou em oração para que Saul voltasse ao seu posto. A Bíblia diz que Samuel chorava por Saul. E sabe o que Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, por que você está chorando por causa do Saul? Pega o seu odre e vai para onde eu vou te mandar, porque eu já escolhi um outro rei para o meu povo. Eu já preparei algo melhor para o meu povo. E sabe, às vezes nós estamos nos lamentando porque coisas ainda não aconteceram na nossa vida, ou porque coisas não estão acontecendo, quando na verdade nós precisamos abandonar o atrapalho, abandonar o peso, abandonar as marcas do passado, porque Deus já nos tem preparado algo novo. Algumas coisas que eu e você nós precisamos abandonar, deixar para trás: pessoas, relacionamentos. Kaique, você está falando para deixar de amar ela, para deixar de pregar o evangelho com ela? Não, estou deixando para deixar de se associar com elas. Sabe o que é associar, querido? É colocar a pessoa do nosso lado, à parte, caminhar e ir para o mesmo lugar que ela está indo. Que pessoas você precisa excluir do seu Facebook? Quais são os amigos que você precisa deixar de ouvir? Porque para dar lugar a novas pessoas na nossa vida, nós precisamos dar lugar a elas. Nós precisamos deixá-las. Kaique, dói. Dói agora. Mas nós acabamos de cantar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E deixa eu te falar, eu posso falar isso comprovadamente. A dor da renúncia nunca vai ser maior do que a alegria da recompensa. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher, ela sofre tanto na hora de ter o filho, ela tem as dores de parto, mas na hora que ela pega o filho do seu braço, ela já não se lembra mais das dores que ela passou, tamanho o amor e a afeição que ela tem pelo filho. A dor de deixar pessoas, a dor de abandonar sonhos que foram nós mesmos que criamos, queridos. Porque deixa eu te falar, nós falamos aqui já, Deus ele é educado, Ele não vai fazer a vontade dEle na sua vida, a menos que eu e você permitamos. Só que a gente está tão fechadinho com o nosso sonho, então pegar não sei o que a gente não se dá conta. Porque se a gente levantar os nossos olhos e ver o que Ele tem preparado para nós, nós simplesmente deixaremos essas pequenas coisas para trás. Propósitos que são nossos, objetivos que são nossos. Nós precisamos abandonar essas coisas, querido, para termos algo maior e melhor de Deus. Sabe qual que é a vantagem de um homem que tem nada? Fala assim: um homem que não tem nada está pronto para receber tudo. Mas um homem que tem alguma coisa já está ocupado. Não existe lugar nele. Querido, que eu e você largamos mão de uma vida medíocre. Sabe o que é uma vida medíocre, querido? É uma vida média. Do jeito que tá bom. Tá dando para... Então como é que tá? Estamos levando, né? Nós não fomos chamados para isso, querido. E o casamento? Nós não fomos chamados para isso. E o ministério? Kaique, sabe como é que é, né? Nós não fomos chamados para isso, querido. Nós fomos chamados para coisas maiores de Deus. Primeiro, Kaique, qual que é a solução para isso? A renúncia. E a renúncia é dolorosa no começo, como nós acabamos de dizer. Mas se nós olharmos para a promessa, querido, se eu te chegar agora e falar assim, eu troco uma nota de 5 eu dou uma nota de 100 e você me dá uma de 5, o que você vai falar? O quê? Se você ficar olhando só para a sua nota de R$5, você vai me dar? Não. Mas se você tirar os olhos da sua nota de 5 e olhar para a minha nota de 100, você não pensa duas vezes. Já ainda vai errar, ainda quer mudar de ideia, né? Quando nós olharmos e nos darmos conta das promessas que Deus já liberou a nosso respeito, a renúncia vai ser fácil. Quando estão entendendo, digam amém.
Amém? Segundo inimigo da perseverança, a distração. É muito comum, querido, nós recebermos uma visão de Deus e no meio do caminho dessa visão, nós perdermos a visão e nos distrairmos com outras coisas. A Bíblia diz, e você já deve ter ouvido em alguma pregação, eu acho que no mínimo umas 10 vezes na sua vida, sobre no momento que Jesus, de forma sobrenatural, está caminhando para as águas e os discípulos eles não sabem o que é, viu? Será que é um fantasma? Então João reconhece Jesus, ele fala assim, não, é o mestre, é ele quem está vindo. Aí Pedro, irmão, ele fala assim para Jesus, Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter convosco. Pedro sabia que se fosse pela sua própria vontade, ele andaria nas águas e afundaria. Ele falou assim, não, mas se Deus mandar, se eu receber uma palavra de Deus, se Jesus manifestar a sua vontade, eu sei que Ele a cumprirá. O que Jesus fala? Pedro, vem. Então ele sai do barco e ele começa a andar sobre as águas, querido. Mas num dado momento do caminho, ele vê a tempestade, ele vê os ventos, ele vê as alturas das ondas, ele tira os seus olhos de Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Ele é tomado pelo medo e começa a afundar. Às vezes no meio do caminho, nós começamos a prestar atenção em outras coisas e começamos a afundar. Começamos a ser tomados pelo medo. Continua aí na sua Bíblia, no livro de Hebreus, só que agora no versículo 2. Hebreus 12, 2. Paulo continua o texto dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia ou da sua proposta, e está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia seria aí o desprezo, a vergonha. Sabe, querido? O que Paulo está dizendo? Continua olhando para Jesus. Davi entendeu isso, é por isso que ele vai falar nos Salmos: elevo os meus olhos. Por que eu tenho que elevar? Porque ele estava olhando as coisas dessa terra, as coisas desse tempo. Eu elevo os meus olhos ao monte, de onde o meu socorro vem. Ele não vem dos homens, mas vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. E sabe, querido, existem dois tipos de distração. A primeira distração é a distração da necessidade. Deus nos dá uma promessa, só que a gente fica, daí aparece a necessidade, nossa, mas eu preciso agir, vai faltar, mas se eu não fizer nada, vai acontecer algo ruim. Então a gente é tomado pelo desespero e vai fazer uma coisa atrás da outra, e a hora que a gente vai ver, irmão, a gente está cansado, está sobrecarregado. Pergunta para mim, e o problema? Está do mesmo jeito. E aí a gente ouve aquela frase clássica, né? Ó, tudo que eu podia fazer eu fiz, agora eu entreguei na mão do Senhor. Entrega no começo, aí você não precisa fazer. Nós deixamos para entregar depois que nós estamos cansados e exaustos. E deixa eu te falar, uma pessoa cansada abre mão da sua promessa. A Bíblia diz que o irmão de Jacó, Esaú, chega cansado da caça. E porque ele estava tão cansado, ele abriu mão da sua promessa por algo momentâneo. Que nós não abramos mão daquilo que Deus nos entregou por algo tão passageiro. A segundo tipo de distração é a proposta, irmão. Sempre vai aparecer uma proposta aparentemente melhor do que você está vivendo. O que eu já ouvi de irmão que falou assim: Kaique, achei um negócio de Deus, benção de Deus. Dava uns 3 meses, a benção de Deus já tinha virado outra coisa. Apareceu um carro para eu comprar, Kaique, ó, preço bom, carro bom, ano bom. Até dar um mês. Depois de um mês o carro só ficava guardado na garagem do cara da oficina. Nem na dele era no cara da oficina. Por quê? Porque ele não ouviu a voz do Senhor, ele não ouviu o direcionamento do Senhor. Ele foi seduzido por uma proposta. E nós somos constantemente... Kaique, você está falando só de pecado? Não, eu estou falando além de pecado, querido.
Estou falando de propostas que agradam a nossa carne, que agradam a nossa alma, que nos trazem alívio momentâneo, mas que vão contra as promessas que Deus nos disse. Quantos estão entendendo, digo isso, digam amém. Aleluia. Qual que é a solução para isso, querido, para as distrações? Mantenho os meus olhos fitos, firmemente em Jesus. Não tira, querido. Não tira. Porque o que Ele tem é maior. Lembre-se, as coisas maiores vêm com o tempo. As coisas maiores vêm com o tempo. E o segundo inimigo da perseverança, o primeiro foi a vontade própria, o segundo a distração, e o segundo inimigo da perseverança são os nossos sentimentos. Continua aí no versículo 3 de Hebreus, diz assim a palavra de Deus: considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, para que não vos canseis, desmaiando em vossa alma. Ou em algumas outras traduções, para que vocês não desanimem. No momento de tribulação, porque, querido, a Bíblia diz, Jesus não prometeu que a sua mãe, ele falou assim, tenho-vos dito essas coisas, para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele está falando? Vai ser difícil, vocês vão passar por tribulação, mas a recompensa vai ser maior do que a tribulação. Nós seremos como uma mulher que tem os seus filhos nos braços. Nós olharemos para a nossa promessa e diremos, valeu a pena. Valeu a pena cada segundo, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada esforço, valeu a pena cada renúncia, valeu a pena. E no momento de tribulação, nós somos facilmente, eu vou chutar o balde. Nós facilmente nos entregamos ao desânimo, querido. Eu estou desanimado, eu nado, estou igual o cara a pessoa que foi atravessar o lago. Eu nado e não chego a lugar nenhum. Continua. Você está mais perto do que ontem. E amanhã você vai estar mais perto do que hoje. E semana que vem você vai estar ainda mais perto. Até que um dia eu e você alcançaremos as bênçãos de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. Continua, persevera. No momento de tribulação é muito fácil, querido, nós nos entregarmos à raiva. Por que o fulano está prosperando e eu não? Por que o fulano está vivendo isso aí e eu não? Eu não sou o fulano. Deus não preparou para o Gustavo, preparou para mim. Não preparou para o Diego o que preparou para mim. Da mesma maneira, o tempo que vai para ele fazer as coisas na vida do Gustavo não é o mesmo tempo que vai para ele fazer as coisas na vida do Diego, e não é o mesmo tempo para fazer na minha vida. Que nós não resistamos ao Senhor, que nós nos entreguemos a Ele para que o mais rápido possível nós alcancemos as nossas promessas, querido. Porque é isso que Deus tem reservado a nós. Alguns sentimentos que nos abatem: tristeza, medo, rancor, amargura, indignação. Por que não deu certo? E sabe, querido, a solução para essas coisas, como nós lemos, lembrem-se do sacrifício de Jesus. Estava falando aqui no segundo culto que tem aquele louvor do Diante do Trono. Preciso trazer a memória. Mais velho que eu de convertido. Olha que eu sou novo ainda, irmão. Aquilo que me traz esperança. Mas ele fazia menção às palavras de Abacuque. Eu preciso trazer a minha mente num momento de tristeza, num momento em que minha alma quer largar tudo, num momento que eu quero abrir mão de tudo. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu tenho uma música, querido, que eu sempre canto, que foi no começo da minha conversão. Eu não vou nem falar a banda aqui porque você não vai conhecer, mas é sobre nós perseverarmos. E a música é assim: quem prometeu
é fiel e vai cumprir. Sua palavra é quem diz, não há quem possa impedir. Quem prometeu é tremendo em poder, e não há o que temer, seu agir é eficaz. E aí na hora do louvor vem a hora do refrão, que é a hora que eu choro. E eu sei que você não vai chorar, irmão, porque tem a ver com a minha história. Mas eu sei que no dia que você canta o louvor, lembra o louvor de quando você se converteu? Eu sei que no dia que você canta ele, querido, você é quebrado no meio. Porque nós nos lembramos daquilo que nos traz esperança. Nós nos lembramos. E o louvor continua no refrão e diz assim: fique firme nas promessas do Senhor. Foi Ele quem falou, e muito em breve cumprirá. Jesus tudo pode fazer, basta só nele crer. Confia e verá o seu poder. Que nós possamos trazer à memória, nos momentos de angústia, aquilo que nos traz esperança. Quantos estão me entendendo, digam amém. Que nós tragamos o fato de que Deus não nos abandonou lá atrás. Você lembra quando Ele te tirou de lá? Você lembra quando Ele te tirou do poço? Você lembra quando você pensou em desistir? Ele entrou falando não. Você lembra como Ele agiu na sua vida lá atrás? O mesmo que operou lá atrás é o mesmo que opera hoje, será o mesmo que operará amanhã. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Que nós possamos nos lembrar das palavras de Deus nos momentos em que nós fomos tomados pelos sentimentos, pela tristeza e pela amargura. Para nós encerrarmos, querida, essa palavra, peço para que você abra a sua Bíblia lá no livro de Tiago. E agora, esse é o principal fator, querido, pelo qual eu e você devemos aprender a perseverar. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago é o próximo livro, depois de Hebreus. Capítulo 1, versículo 12, perdão. Versículo 12. Ah, querido, olha que palavra preciosa. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus preparou bênçãos e coisas grandes para nós vivermos nesse tempo e nessa terra, querido. Mas nada nessa terra se compara àquilo que Deus nos preparou na era vindoura. Nada se compara à salvação de eu e você estarmos com Cristo Jesus. No lugar onde não haverá choros, não haverá ranger de dentes, onde não haverá mais doença, não haverá lugar para tristeza, onde não haverá mais distrações, mas os nossos olhos permanecerão constantemente fitos nele. Kaique, a gente pode perder a salvação, querido? Biblicamente a gente não pode perder a salvação, porque ela nos foi conquistada por Jesus. Só que eu posso não fazer parte da salvação. Trazendo a figura do lago, como nós dissemos no começo, a salvação está no fim do lago. Jesus não vai tomá-la de você lá. A salvação, Jesus a reservou para você lá. Só que para você se apropriar, tomar posse e viver a salvação, é necessário que eu e você perseveremos até o fim. Um exemplo disso é o povo no deserto, querido. O povo saiu do Egito, mas a grande maioria deles não alcançou a terra prometida. Eles tinham a promessa, mas eles não foram capazes de perseverar até o fim. Que eu e você aprendamos a perseverar, porque o que nos está reservado, querido, não tem nada nesse tempo, não tem nada nessa terra que se compare ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A glória vindoura,
a salvação eternamente com Deus, querido. Eternamente com Deus. Que nós possamos compreender o valor que a perseverança tem em nossas vidas. Se coloque em pé nesse momento, vamos fazer uma oração. Você que está na sua casa, se coloque em pé, vamos orar. Pode apagar as luzes aqui para mim, por favor? Comece a orar, querido, nesse momento. Comece a pedir para que Deus te ensine a ser perseverante. Espírito Santo, em nome do seu Filho Jesus, eu peço para que você traga a mente dos seus filhos agora, Pai. As pessoas que eles precisam se afastar, os relacionamentos que eles precisam deixar, os sentimentos, ó Deus, a amargura, a tristeza e o rancor, ó Deus, que tomou lugar nos corações deles e você não pode mais tocar porque a porta está fechada. Ah, Pai, mostra agora a nós as distrações que tem nos tomado de Ti e traga à memória, Deus, aquilo que nos traz esperança. O mundo pode estar em crise, mas o nosso socorro não vem de um salário, não vem do dinheiro, o nosso socorro vem de Ti, ó Deus. E como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, nós nos alimentaremos do pão da sua presença. Ainda que a videira não dê o seu fruto, nós beberemos das águas que fluem do seu trono, porque você é a nossa colheita, você é a nossa herança, você é o nosso galardão, é o nosso bom pastor, e nada nos faltará, Pai. Nós não somos órfãos, mas somos seus filhos, amados e cuidados por Ti. Se você cuida até dos passarinhos, Deus, quem dirá de nós, os seus filhos? Traz essas verdades, que elas não sejam como uma espada cravada nos nossos corações, como semente plantada numa terra boa, capaz de crescer e frutificar em alegria, porque você ainda é o nosso consolo. Muito obrigado, Deus. Assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não desista. Não para. Qual foi a palavra que você recebeu? Não para. Não para. Não importa quem você tenha que deixar, não importa as coisas que você precisa deixar, não para. Um dia eu e você estaremos com o nosso bebê, a nossa criança no braço. E a alegria vai ser tamanha que nós não nos lembraremos da dor do processo. Quantos creem nisso, digam amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Graças a Deus. É tão bom ouvir a palavra de Deus. Como o meu pai na fé ele dizia, a palavra de Deus faz bem para o coração. É muito bom, Kaique, Deus abençoe uma vez mais. Pode se assentar. Meus amados irmãos, você que está aí ao vivo conosco, nos assistindo, não desligue. O culto só acaba com a bênção apostólica, tá bom? Tem um regimento espiritual sobre isso. É igual um jogo de futebol. Um jogo de futebol só acaba quando o juiz determina que acabou. Pode ter 11 homens de um lado, multimilionários, mais 11 multimilionários do outro lado, e mais 80 mil no estádio, e mais milhões de televisão ligada, ninguém para, enquanto um homem não dá a bênção. Isso é muito importante, essa regra entre nós, não que nós temos poder algum, mas o culto, ele continua, estamos dentro do nosso horário. Como eu disse no primeiro culto, eu quero externar aos irmãos que aqui estão, e a maioria que está em casa. Eu vejo que tem pessoas que não é da nossa igreja que nos assiste. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado por ser um espectador das coisas de Deus. Irmãos, eu tenho vivido neste tempo de pandemia muitas bênçãos. Nós sabemos que o mundo está em conflito, em caos, tanto biológico, tanto político, quanto financeiro, principalmente ao Brasil. O Brasil é a única nação que tem 3 vírus, infelizmente. Mas eu digo que neste tempo, irmãos, eu tenho visto a mão de Deus em todas as áreas. Tanto ministerial, que o alcance tem sido grande da palavra de Deus. A escola crescer tem sido uma bênção.
uma bênção para a glória de Deus. E falando financeiramente, o que eu tenho coragem de falar aqui, eu tenho coragem de falar para você que está em casa, preste atenção. Eu tenho sido nos últimos 3 meses tão abençoado, irmãos, financeiramente. Mesmo num tempo em que tudo para muitos está caminhando para o retrocesso, eu vejo o progresso. Eu posso, em toda a minha vida, falar das vezes que eu vi Deus cuidando de mim e da minha família. É milagres em cima de milagres. Só que neste tempo, em tão curto espaço de tempo, poucas vezes na minha vida eu vi tantas pessoas chegar até mim e falar: pastor, Deus me mandou entregar esse valor. Deus me mandou pagar uma conta para o Senhor. Deus me mandou, até eu recebi pessoas que veio assim: ó, pastor, aqui está o meu cartão. Deus falou para mim te dar o meu cartão. Pessoas que fez voto com Deus que se fosse abençoado, daria o auxílio emergencial inteiro para minha pessoa. Eu vivo isso há muito tempo. Para mim é até natural. Para mim já virou natural. Para mim é natural, irmãos. Vira e mexe. Semana após semana, alguém chegar e falar: Deus manda entregar para o Senhor. Pastor, como que eu vivo isso? Confiança em Deus. Mas também sermos ousados. Eu também aprendi a semear na minha vida. Dia 21 de junho agora, são 13 anos ininterruptos de ser dizimista. 13 anos ininterruptos de ser ofertante. E 3 anos ininterruptos de saber o que é fazer propósitos. Há 2 meses atrás, Deus colocou no meu coração para mim fazer uma oferta na vida de uma pessoa. E no começo eu não estava podendo. Eu ia cobrir o compromisso. E a oferta era quase R$1.000 para abençoar uma pessoa que precisava. E quando Deus fala comigo, irmãos, eu não confundo a voz de Deus. Porque eu sei que quando Deus me pede alguma coisa, eu experimento o que Ele vai me dar. Por que o Senhor está falando isso, pastor? Fechando essa parte, eu tenho visto. Eu sei o que é semear em programa de televisão, em programa que prega a palavra para a família. Quantos me entendem? Eu tenho que falar abreviado. Eu sei o que é semear em programa de televisão que prega a mensagem para a família e não para tirar tudo do povo. Eu semeio em programa de televisão. Eu sei o que é semear na vida de missionários e pastores, porque eu sei o que é o sofrimento de pastores. Eu sei o que é ofertar na vida de pastores. Eu sei o que é semear na vida de missionário. Veio uma comitiva de Moçambique para cá, eu semeei. E agora eu estou programando pela West Union. West Union é um canal que a gente pode transferir dinheiro, que chega lá em Moçambique, lá na África. Porque lá, irmãos, não é igual aqui. Aqui transfere dinheiro, chega dinheiro, lá não. Lá às vezes é crédito. E é muito complicado lá em Moçambique. E está tudo programado para nós ajudarmos obra missionária, que eu ajudo já com estudo. Tem igreja lá em Moçambique que pega nossos estudos. E eu quero ajudar financeiramente. Por que eu falo isso? Coloca a foto para mim, Renan. Quem é membro da nossa igreja sabe que nós estamos construindo a catedral do pastor é nossa catedral. E há 3 meses nós estamos com as obras paradas. A obra espiritual caminha. E se nós, irmãos, estivéssemos, mais um pouco, se nós tivéssemos já coberto, nem que não tivesse reboco, não tivesse piso, nada. Se nós tivéssemos pelo menos construído as paredes sem galeria, ou com galeria até o fundo e coberto, nós poderíamos colocar todo mundo na igreja, que é 1/3. Por causa do espaço, não podemos. E eu estou trabalhando, o Tiago está aqui, já estou pensando. Falei com ele: Tiago, na hora que der 5 minutos em mim, essa parede não existe mais. O dia que você vier aqui, irmão, lógico que a gente vai ter um planejamento, estourar essa parede, tirar esse altar, e jogar telha até lá no fundo da parede. Se alguém gosta dessa loucura, dê um glória a Deus, irmãos. Vocês me conhecem, irmão. Eu não sou de... Esse negócio comigo, preguiça não funciona. Esse negócio de preguiça não funciona. Por isso teve dia que eu gravar, a escola era 5h10 da manhã, eu estava gravando. Para mim não tem isso. Cobrir com telha, a gente estender até lá no fundo, aí já dá para colocar umas 250 pessoas. A gente pode aumentar aí mais pessoas de forma certinha assistindo o culto. Nós temos a nossa lateral esquerda. Quem viu os buracos ali? Está quase os buracos enchendo de novo, irmãos. Foi R$1.000 só para fazer aqueles buracos. E R$5.000 para encher.
1.900 só de ferro, não estou contando arame nem estribo. 1.900 só de ferro, mais 2.500 de um caminhão de massa, só para 5 brocas que é para laje. E mais R$ 500 do caminhão bomba, que bombeia, que é bem mais rápido no carrinho, irmão. Sofre demais. R$ 5.000, só aquele pedaço. E nasceu no meu coração o desejo. Todo mundo para sonhar pode sonhar sozinho, tá bom aqui? Todo mundo para sonhar pode sonhar sozinho. Agora realizar, quem concorda que precisa de mais alguém? Sonhar é fácil, sonhar sozinho. Agora realizar, precisamos de alguém. Quem é membro dessa igreja? Quem ama esta obra? Levanta a mão, quero ver aqui de cima. Aí em casa, levanta sua mão, irmão. Não estou te vendo, mas do seu lado aí vai falar, levanta a mão aí. A pergunta é, se nós amamos a obra de Deus, o que nós já fizemos por ela? Tem muita gente que fala, eu amo, mas na hora de entregar, eu não amo mais. O que é que nós já fizemos por amor à obra? O quanto nós já entregamos de tudo que Deus nos deu? Jacó, diz a Bíblia, que Jacó ele fez um voto com Deus no tempo mais difícil da vida dele. De tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o... Certamente, a palavra certamente original é sem dúvida. Jacó não tinha dúvida no tempo difícil. Hoje as pessoas no tempo fácil têm dúvida. Sim ou não? Jacó não tinha dúvida no tempo difícil. Ele foi ameaçado de morte. E ele falou, no dia que ele foi ameaçado de morte, ele fez um voto, eu vou ser dizimista. A pergunta é, depois que Jacó fez o propósito de ser dizimista, o salário dele nos próximos 20 anos aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Ou seja, ele passou por 10 crises financeiras. Toda vez que melhorava a situação, a Bíblia diz que o patrão dele vinha aí, tirava o salário dele. A pergunta é, quando o patrão dele tirava o salário dele, diminuiu o salário dele, ele deixou de ser dizimista? Não. Antes de Jacó começar a ser dizimista, qual foi a primeira palavra que ele falou antes do dízimo? Esta pedra será a casa. Ele não falou por causa dele, ele falou por causa da casa de Deus. A pedra que era a travesseira, ele falou, vai ser casa de Deus. Talvez você está igual Jacó, sonhando num travesseiro de pedra, sendo perseguido. Só que não é a sua situação que vai impedir você de votar a Deus. Agora, irmãos, para quem está online e está aparecendo aí, a nossa igreja de forma rigorosa, pela primeira vez na história, nós temos uma conta em um banco online, tem o código do banco, tem agência, tem conta corrente, tem um CNPJ da igreja, é tudo certinho, não é particular. Tem tudo a ver com o CDL, não é nada a ver com o pastor, é da igreja a conta. Agora, as pessoas podem ofertar, dizimar, através de transferência, pode ofertar ou dizimar por boleto bancário, ou pode ofertar em até 10 vezes no cartão. Tudo no CNPJ da igreja. Agora, é mais uma oportunidade para essa obra não parar. Essa obra continuar. Quem ama essa obra? Davi ele disse, porque eu amo a casa de Deus, eu dou. Depois do amar, vem o dar. E todo mundo que está me assistindo, aqui pelo nosso Facebook, está aqui, sabe do meu caráter, da minha índole. Eu vivo uma colheita todos os dias. Eu vivo isso daí. Porque eu também aprendi a abençoar. Eu sei o que é honrar outras pessoas. Eu sei o que é ajudar. E Deus tem sido bom. R$5.000, irmão, só para a fundação. E Deus vai levantar entre nós aqui e pessoas que estão nos assistindo. Como, pastor? Com uma simples oração. Não vai entregar envelope, por causa de questão de higiene, não vai levar na casa. Nós vamos orar agora. E quem convence é? Só que o Espírito só convence quem abre o coração. Deus, ele não fala com quem não abre o coração. É igual um pai. O filho que ouve algo que ele não gosta, ele pratica? Porque ele não gosta. Se coloque de pé. Você aí na sua casa, se estiver com a sua esposa, vou ficar aqui, irmãos, por causa dessa imagem, está lá na transmissão. Peço perdão, tive um probleminha com o som. Corremos, irmãos, estava nos bastidores ali. Ô prova, irmãos, é complicado, vai aqui, vai ali, 2 celulares, mas Deus tem sido bom. Nós estamos lutando bravamente para alcançar as vidas. Quem ama a obra de Deus? Davi, ele era um homem segundo o coração de
Quem quer ser um homem segundo o coração de Deus? A pergunta é, quem tem coragem de falar? Como Davi disse, porque eu amo a obra de Deus, eu entrego do meu ouro, prata e bronze particular, fora tudo quanto eu já dei para a obra da construção. A minha pergunta é, quando Davi morreu, ele viu a construção? Ele morreu antes da construção. Olha que fé. Essa semana uma pessoa falou, pastor, eu quero fazer uma oferta. Ela, infelizmente, ela não enxerga. Pastor, é a irmã que vinha na igreja? Não. Ela falou assim, eu não vejo a obra, só que eu ouço falar da catedral, eu quero abençoar. Olha o que Deus faz. Quem está vendo a construção? Quem está vendo? Em casa você está vendo? Então você está vendo onde está indo a sua oferta. Coloca a mão no seu coração. Pai, nós estamos fechando esse culto, Pai. Só que Deus, a fundação está ali, Deus. Quase, Deus, depois de R$1.000, Deus. Está voltando, começando a voltar terra, por causa da chuva. Só que o Senhor sabe, Deus, do meu desejo de caminhar. Olha, Deus, para esse pai que tem um filho, Deus, criança, jovem, adolescente, ele quer que o filho dele suba no altar e congregue na nossa catedral. Só que para isso, Pai, nós precisamos de recursos. Oh Deus, o tempo é difícil. Quantas pessoas, Deus, o salário talvez foi diminuído, Pai. Está ganhando menos, como Jacó. Mas Jacó tinha tanta fé, Pai, que ele não deixou, meu Pai, o teu altar vazio, não deixou de te honrar. Deus, eu estou aqui no altar e te peço, Espírito de Deus. No primeiro culto, Pai, não houve mão levantada, mas quando eu saí ali fora, Pai, 2 pessoas falaram, Deus falou comigo, e elas vão ofertar, meu Pai, R$500 cada uma. Oh Deus, fala com mais pessoas, Pai. O pagamento do caminhão é à vista, Pai. Tem pessoas que têm alguma coisa em casa, aguardando para dar entrada em algo, e eu sei que o Senhor vai chamar ela, Pai, porque o Senhor só chama quem o Senhor quer abençoar. Fala, Senhor, no coração dos teus filhos, que são membros dessa igreja, que quer ver a catedral, Pai. Nós não queremos orar para o Senhor usar alguém, Pai. A nossa oração é, Deus me usa. Deus me usa, vai falando, Deus me usa, me usa, me usa. Não ora para Deus usar alguém, fala, Deus me usa. Pode falar comigo, Deus, que eu estou disposto. Eu não aceito, Pai, viver mais, meu Pai, nesse patamar. Eu quero mergulhar, eu quero ser cuidado por Ti. E Deus está preparando uma geração que vai semear na construção nossa, numa terra fértil. Algo que talvez vai doer, para muitos vai ser loucura. Mas quando ver o Teu milagre, vai ter que glorificar o Teu Deus, vai ter que clamar o Teu Deus, e vai ter que ver que há um Deus nessa igreja, que há um Deus nesta obra. Não é a crise que vai impedir o Teu milagre. Se prepare, ó igreja, porque Deus vai abrir portas aonde não tem portas. Faça como aquele moço no deserto, que uma multidão com fome, a crise estava lá, e Jesus falou, alguém tem alguma coisa? E aquele menino tinha pouco, na mão dele era pouco e ia permanecer pouco, mas ele entregou para Jesus o pouco, e com Jesus alimentou muitas pessoas. Quem tem coragem nesta noite, de você entregar nas mãos do Senhor aquilo que você tem, e crer, que neste deserto, haverá abundância e multiplicação, em nome de Jesus, amém. Eu fecho esta palavra. Deus já falou com quem está em casa. Nós precisamos só para a fundação lateral, irmão, para a laje, R$4.000. E só à vista. Só à vista. Tem pessoas aqui, pessoas em casa, que você pode fazer uma oferta. Quem sabe está guardando algo, meu irmão, para você dar entrada em alguma coisa. Você pode, tem gente que pode até ir lá e pagar o caminhão à vista, sabia disso? Tem pessoas da nossa igreja que podem pagar o caminhão à vista, eu não sei quem é, logicamente, que pode pagar o caminhão à vista, e eu levo você com o maior prazer. Você pode vir aqui e falar, fui eu que dei o caminhão, de 2.500, ou você pode pagar o ferro à vista, que é 1.900, ou você pode parcelar em 10 vezes, qualquer oferta que você fizer com um valor alto, que Deus vai chamar. Quem crê que Deus está falando aqui? Quem crê? Eu não brinco, irmão. Você acha que falar para milhares de pessoas ouvir algo que poderia macular ou poderia escandalizar alguém? Não. Eu sei que aonde essa voz chegar, Deus já está falando com pessoas. Você pode fazer alguma coisa. Você vai dormir pensando e aquela voz vai falar com você, enquanto você não fizer. Ah, pastor, eu vou morrer, não.
aquela voz vai ficar no teu coração. E quando você fizer, você vai sentir uma paz tão grande. E você vai ver que o céu vai se abrir na tua vida. E se prepare para a colheita. Guarda o que eu estou falando com os olhos abertos. Deus vai falar com pessoas esta noite. Que você tem algo que você pode fazer pela nossa fundação. Seja à vista ou seja no cartão ou no cheque. E tem pessoa que pode patrocinar o caminhão. Se você pode colocar aqui, irmão. Não é vergonhoso se eu colocar aqui não. Você pode colocar, o pastor, Deus me falou, vou ofertar 500, 400 no cartão. E nós vamos terminar essa catedral. Não, nós vamos terminar essa catedral, irmãos. Para a glória de Deus. Levante suas mãos. Quem trouxe o dízimo, você pode depositar a oferta. Eu quero te abençoar. Você que está na internet, você pode entrar em contato conosco. Não coloque aqui, tá bom? Nos procure que nós vamos orientar e passar as orientações certinho para você. Tudo de forma clara, tá bom? A conta está aí, tira um print. E se possível for, quem for dizimar e ofertar, transfira. É mais seguro para você e mais seguro para a administração da igreja. Quanto mais segurança, melhor é. Pegue o seu dízimo, a sua oferta. Estenda suas mãos, você em casa, com a sua família. Pai, fechamos o culto debaixo de uma palavra abençoada. Te agradecendo, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Que a tua paz reine no nosso coração, na nossa família e no nosso lar. E que a nossa segunda-feira, Pai, impere a graça, a unção e a virtude. E boas notícias sobre esta igreja e sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Eu abençoo cada contribuinte que já deu, está dando, ou vai abençoar a tua obra. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Quando chegar na sua casa, compartilhe. Fechou? Compartilhe lá. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Deus o Filho, que a comunhão de Deus o Espírito seja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, aplauda Jesus, porque Ele merece. Cai aqui, espera um minuto só para...